Boa tarde, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre presente nas suas vidas, nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, é diante da Tua presença, Senhor, estamos aqui, Pai, não só para te pedir, mas para te agradecer, Pai, pelo milagre da vida, Senhor, pelo Senhor nos conceder mais um dia de vida na Tua presença, Pai, para te buscar, Senhor Deus, para te louvar, Senhor Deus, para levar a Tua palavra aos corações das pessoas que precisam tanto da Tua bênção, Pai, precisam tanto do Teu amor, Pai. Senhor meu Deus, abençoa, Senhor Deus, a nossa igreja, Pai, a nossa casa de oração, Senhor. Abençoa a palavra que vai sair do altar hoje, pregada pelo pastor Dimas, Pai. Que a palavra pregada por ele hoje venha falar verdadeiramente aos nossos corações, venha fazer a diferença nas nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso. Pai amado, abençoa, Pai, abençoa o Teu povo, Pai, abençoa os membros dessa igreja, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão aqui presentes, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Marlene, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles, Pai, que estão aqui e que ainda não chegaram, Pai. Portanto, eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa aqueles que por algum motivo se afastaram da sua presença, Senhor Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é digno de toda a honra, da glória, Pai. E o Senhor tem todo o poder, Pai. Envia os seus anjos, Pai amado, visita cada lar, Pai, cada família, cada coração, Pai, que se afastou da Tua presença, Senhor Deus. Pai amado, abençoa os obreiros dessa igreja, Pai, os levitas, Pai, os músicos, Senhor Deus. Pai, eu também te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, visita, Pai, aquele caderno de oração, Senhor Deus. Cada nome que está naquele caderno de oração, Pai, precisa tanto de Ti, Pai. Precisa, Senhor Deus, de um milagre. E milagre só o Senhor pode fazer, porque só o Senhor é Deus. E nós confiamos, Pai, que o Senhor fará um milagre acontecer na vida de todos nós, principalmente daquelas pessoas que colocaram o Seu nome no livro de oração. Muitos estão no leito do hospital, muitos estão enfrentando problemas na família, muitos estão desempregados, precisam de uma porta de emprego, muitos precisam de libertação. Tem famílias e pais e mães sofrendo com a ausência de um filho que se afastou dos seus lares, Pai, que estão perdidos no mundo, perdidos nas drogas. É tempo de buscar a Deus, é tempo de abrir os olhos, estar na presença de Deus, buscando o nosso Deus poderoso de todo o coração, porque o tempo está passando e os sinais estão aí, mas o povo não enxerga, sabe? O povo não quer saber. Oh, Senhor Deus, abençoa cada vida, Pai, abençoa, Senhor Deus, cada membro dessa igreja, Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão caindo, levanta aqueles que estão caindo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que te buscam, Pai, de todo o coração, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos aprender mais da Tua palavra. Precisamos estar mais presente na Tua casa de oração. Precisamos estar mais contigo, Pai, te buscando, te agradecendo. Na Tua palavra diz, orais e vigiais. Oh, Senhor, isso nós precisamos estar fazendo, Pai, orando e vigiando, Senhor Deus, e te agradecer, te buscando todo o nosso coração. Aleluia, glórias dadas a Ti. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus
Ele assume na galeria dos vencedores, reservou para mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar, mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, no resumo da história eu encontrar o meu troféu no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. Um abraçar, no resumo da minha história eu encontrar o maior troféu no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, glória a Deus. E aplaude, Senhor Jesus, de todo o coração, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós, que está sempre atento, cuidando de nós, cuidando das nossas famílias. E é maravilhoso sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Quando oramos e abrimos nosso coração para Deus, nós sentimos aquela força, não é que nós, é o poder de Deus nas nossas vidas, é que Deus está conosco nesse momento. Oh, aleluia, glórias, glórias sejam dadas a Ti, oh Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre a vida daqueles que te buscam de todo o coração, sobre a vida daqueles que pregam a Tua palavra e levam a Tua palavra aos corações necessitados, aos corações que estão sofrendo, aos corações que precisam do Teu amor, que precisam de libertação. Oh, aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao ar celeste, então me transportar, adorarei prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, grandioso és tu, Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que nos deu a vida, ó Pai Todo-Poderoso, que cuida de nós, ó Pai, que afasta todo o mal que tenta entrar nas nossas vidas, nos nossos lares, que afasta toda a obra maligna das nossas vidas, dos nossos lares, dos nossos familiares, que cuida de nós a todo momento, que nos dá aquilo que precisamos, a nossa saúde, que nos dá paz, que nos ensina como te buscar, como nos manter firme na tua presença, ó Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, meu Deus, o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores. A ti rendemos glória, a ti rendemos os louvores, Pai. E aqui estamos, Pai, apresentando-nos o nosso corpo como um sacrifício vivo diante do teu altar. Deus poderoso, tu és um Deus fiel, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, Pai, um Deus de infinita graça, um Deus misericordioso, bondoso e poderoso. Oh, nós te glorificamos, Pai, nesta tarde. Fala conosco através da tua palavra, meu Deus. Estamos prontos para ouvir. Coloca nos nossos ouvidos, Pai, uma amplificação tal, Pai, para nós percebermos, meu Deus, aquilo que está no profundo e no escondido da tua palavra, para que possamos guardar ela no nosso coração. Oh, Jesus, o Senhor disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto o Senhor está perto. E nós estamos aqui, meu Deus, te buscando, te adorando, Pai, e prontos, Pai, para ouvir e guardar a tua palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos familiares, meu Deus. Abençoa cada uma dessas pessoas, Pai, que já estão aqui reunidas no teu nome, como também vai ouvir esta palavra através da internet. Oh Deus poderoso, aquele que estiver com dor, meu Deus, cessa as dores dele. Aquele que estiver com lágrimas, Senhor, transforma
transforma esta lágrima em riso, Pai. Oh, Jesus querido, a tua palavra declara que muitas são as aflições do justo, mas que cada um deles tenha bom ânimo, que o Senhor pode livrar de todas. Em nome de Jesus, nós desde já te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Hoje pela manhã a pastora pregou uma palavra poderosa que vocês podem conferir no Facebook dela, Thaís Fabiana Molina, ou no Face da igreja. E para quem está cadastrado no WhatsApp desta igreja, ela vai postar no WhatsApp da igreja, no IGD Vila Diva. Então não perca, vá lá, que é muita bênção para você, tá? E aqui hoje nós vamos estudar uma passagem muito conhecida na palavra de Deus, que fala sobre um publicano. O que é o publicano, irmão Dias? Publicano é um cobrador de imposto. E naquela época, pelos publicanos cobrar imposto de Roma, ele não só cobrava aquele imposto que era proposto, eles duplicavam ou cobravam mais. E o povo israelense odiava os publicanos. O publicano, ele era como se fosse uma prostituta daquela época. Ninguém dava valor. Mas nós vamos ver que este homem, que se chama Zaqueu, nós vamos ver que ele era um publicano, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele abriu seu coração. E isso nos remete ao dia de hoje, nos remete à vida de cada um de nós. Muitos até já conheciam Jesus, outros ouviram falar, mas na hora que eu e você abrimos o coração para Ele, Ele pôde mudar a nossa história, pôde mudar a nossa vida. Mesmo no meio de deserto, no meio de aflições, você sabe que Deus está contigo. Ele te propõe a vida eterna. Este homem também, ele conhecia, nós vamos ver no texto, que ele conhecia a Torá, a palavra de Deus. Ele conhecia o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, tanto que ele cita aqui também. E aqueles religiosos que estavam indo para ver Jesus também, o que é que eles faziam? Murmuravam. Eles sabiam da palavra, mas julgavam as pessoas. Então vamos lá, é Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Olha que coisa linda! A palavra de Deus chamou um publicano pelo nome dele. Tem 2 publicanos na Bíblia que a Bíblia fala do nome dele. Um é Mateus e outro é o Zaqueu. Os 2 publicanos. Um tornou-se apóstolo, o outro tornou-se servo. Então aqui Deus chama cada um de nós pelo nome. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde a hora da concepção.
Da hora que o papai e a mamãe estão bem bom, daquela sementinha, Deus já conhece. E você vê, o homem é tão mau que querem podar essa criaturinha de Deus até nas 22 semanas. Brincadeira. Mas deixando aí de lado, então, a Bíblia fala do nome de Zaqueu, que era um publicano. Todo mundo tinha raiva dele, todo o povo dele, sacerdote, todo mundo. E Zaqueu, chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele era chefe, irmão. Ele recebia dos cobradores de imposto a taxa sobre taxa. A Bíblia diz que ele era rico. O homem ricou cobrando imposto. Chegou a ser chefe, agradou tanto o César, que o César colocou ele como chefe dos publicanos. E a Bíblia conta isso, para que nós percebemos que não é porque a pessoa é rica que não vai ter a salvação. Ela vai ter, irmão. Vai depender dela. Se ela se pegar a riqueza, ela será corrompida. Ela será corrompida. E ela não vai levar para canto algum essa riqueza. Mamão não vai salvar ela. E era o chefe dos publicanos. Um homem que para o mundo era cheio de pecado. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era um homem famoso, rico, né? Porém era pequenininho. Ele não conseguia ver Jesus através, porque a multidão era grande. Mas independe da nossa vida, independe de você ser isso, ser aquilo, que condição você vai estar. Independe se você é rico, se é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é negro, se você é índio, não importa se é japonês, se é inglês, se é francês, o que importa é você querer Jesus. Isso é o que importa, é você querer Jesus, porque Jesus veio para todos, mas nem todos, a Bíblia diz, o receberam. O povo dele, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E correndo adiante, olha, atitude, irmão. Correr, buscar Jesus. Não importa o momento, não importa a hora. Correr enquanto você tem vida. Não importa como está a sua vida, meu irmão. Não importa como está a sua vida, minha irmã. Você tem que correr para Jesus. Jesus falou: buscar-me-ei, me encontrarei quando me buscar de todo o teu coração. Abra seu coração para Jesus. Ele quer te abraçar, Ele quer te encontrar. Jesus fala que eis que estou à porta e bato. A porta é a porta do teu coração, só quem tem essa chave é você. Se você abrir, Jesus promete entrar e cear com você. Este homem abriu a porta do coração, correu adiante,
correu adiante para Jesus, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele abriu o coração, mas ele estava ali como curioso, irmão. Mas ele queria ver Jesus. Ele não queria de ouvir falar. Ele queria viver. E nós temos que buscar Jesus. E hoje nós temos que buscar Jesus pela fé. O justo viverá da fé. Então nós temos que buscar Jesus confiando na palavra de Deus, confiando no sacrifício vivo de Jesus naquela cruz, confiando que tudo que Ele prometeu, Ele fará por mim e por você. E nossa carreira, irmão, não é para ficar olhando nem para a esquerda nem para a direita, é para correr olhando para Jesus, porque nós corremos para a coroa da vitória, para a vida eterna, para um lugar onde não há choro, há uma contenda, um lugar lindo. E quando Paulo foi nesse lugar, ou João foi nesse lugar, Jesus mostrou, eles não tinham dúvida. Paulo chegou a dizer que tudo que ele aprendeu aqui, tudo que ele sabia aqui, reputava como esterco. Não valia nada. Por quê? Porque vale mais a salvação. Jesus disse que o homem pode conquistar tudo aqui nesta vida. Mas tudo que ele conquistar aqui nessa vida não dá para comprar nem a salvação dele, quanto mais para a família. E Jesus nos promete de graça. De graça não, porque Ele conquistou um sacrifício lá na cruz por nós. Ele nos garante, se eu crer nele, eu serei salvo. Mas essa minha salvação será estendida para a minha família. Eu prefiro acreditar em Jesus. Como Ele vai salvar minha família, não importa. Porque a palavra de Deus é loucura para o homem, mas para os que estão com Jesus é o poder de Deus. A palavra de Deus, quando é pregada, ela cura, ela transforma, ela liberta, ela levanta o homem do pó e o necessitado do futuro e faz sentar entre os príncipes. Cada testemunho, não só da Bíblia, mas o que nós vemos e ouvimos diariamente. Toda igreja testemunha. Basta crer. Se creres, verás a glória de Deus. Crê em quem? Em Jesus, que é a própria palavra. Então esse homem que estava naquela figueira, estava lá, olhando Jesus passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Cumprir-se a palavra, irmão. Na hora que ele abrir o coração, na hora que você abrir o coração, Deus estará na sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus é maravilhosa, cumpre-se. Não tem essa história que Deus escreve certo por linha torta, não. Deus escreve certo por linha certa. Agora, Ele pega o que é torto e endireita. Entrega teus fardos pesados a Jesus, que Ele vai tornar leve. Por quê? Porque Ele vai dar um fardo leve para você.
Não fique olhando para o problema. Confia no Senhor Jesus. Eu sempre conto aqui, quando eu entrei na igreja, irmão, eu estava até desempregado. Estava numa situação difícil, com 2 crianças para criar. Faz tempo? Faz. Meus filhos já estão, um com 41 e a outra com 45. Faz pelo menos uns 30 anos que eu me converti mesmo, faz 26. E quando eu tirei a mentira da minha boca e comecei a profetizar a verdade, aí tudo começou a acontecer. Eu fui fazendo o que a Bíblia pede para mim fazer. Quando você fizer isso, é porque seu coração está ligado ao coração de Deus, que é a palavra dele. Então Jesus viu o coração daquele homem, não viu simplesmente Zaqueu. Como ele não simplesmente me viu, Deus não olha para a multidão, Deus olha para cada um de nós. Ele diz que o justo terá muitas aflições, mas ele livrará de todas. Não importa, irmão. Mas o justo é aquele que está ligado à palavra. Se as minhas palavras tiverem voz e voz ligada a mim, tudo que você pedir em meu nome eu faço. Então nós temos que profetizar isso. Nós temos que crer. Porque a única condição que você receber é crendo, irmão. Se creres, verás a glória de Deus. O seu crer aliado à fé, é a certeza que a palavra vai se cumprir. Pronto, você vai receber. Agora não deixa brecha no muro. Não deixa nenhuma brechinha no muro. Seja a sua palavra se ensina ou não. Seja verdadeiro. Doa quem doer. Ah, mas se eu falar isso eu vou perder meu emprego. Que perca, mas você não perde a salvação. Você prefere ficar empregado na mentira? Mentindo e perder a salvação? Ou prefere entregar sua vida para Jesus e a sua palavra ser sim, sim, conforme a palavra de Deus? Aí ele pode mudar a sua história, irmão. A palavra de Deus fala e nós temos que refletir isso. Todas as coisas ocorrem para o bem daquele que ama a Deus. Todas. Mas as coisas ruins também. Deus vai pegar as coisas ruins, vis, e lá na frente transformar em boas. É só colocar na mão dele as aflições, as perdas. Tem perdas irreparáveis? Tem, irmão. Não tem como você repor a vida de um ente querido. Tem? Não tem. Mas você vai ficar se lamentando sempre morta ou morto junto com aquela pessoa? Aonde você vai chegar? Aonde você vai chegar? Vai perder a sua salvação? Jesus falou para uma pessoa: ô Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro enterrar meu pai. Jesus disse: não, deixa que os mortos enterrem os mortos. Mas não é, nesse caso aqui que Jesus falou, irmão, não é ele ir enterrar o pai já está enterrado. É porque os cortejos fúnebres daquela época duravam dias. A pessoa estava enterrada, mas depois o pessoal ia visitar para colocar mira, aloés. Não viu Jesus? Jesus foi enterrado, no domingo. O pessoal foi lá.
colocar aloés, colocar essência, a Marta, a Maria e outras pessoas. O anjo disse: não, o que é que você está procurando? Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Mas os nossos mortos não vão ressuscitar agora. Eles só vão ressuscitar na volta. Está em Apocalipse. Então não adianta, você não vai, olha, com choro, com vela, com missa, orando. Não adianta, seu morto não vai vir mais. Então viva a sua vida, cuide dos vivos que ainda estão com você. Jesus cuida dos vivos, dos mortos não. Para Deus, aquela pessoa que morreu não está morta, ela está viva, porque um dia vai ressuscitar. Então, não adianta você também especular, será que ela foi, será que ela não foi? Se você é servo e serva de Deus, confie, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Deus sabe fazer as coisas. Um dia perguntaram para Jesus: então é difícil a gente se salvar? Não. Para Deus nada é impossível. Nada, irmão, nada, nem a morte. Então, quando Jesus falou assim: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Tem tradição que diz que ele recebeu gostoso, abraçou Jesus, Jesus abraçou ele ficou alegre, emocionado, chorou. E naquela hora aconteceu uma coisa interessante. E vendo tudo isso, todos isso, murmuravam. Quer dizer, todos aqueles religiosos que estavam ficaram murmurando. Murmurando por quê? Dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Quer dizer, esse Jesus vai na casa de um pecador, dizendo que é profeta. Talvez eles falaram: nem nosso sacerdote vai, nem os levitas vão, nem os obreiros fossem hoje, nem os obreiros vão na casa desse pecador. O pastor, o padre não vai. Jesus ouviu a murmuração no coração daquelas pessoas. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Quer dizer, Zaqueu já estava ajoelhado, irmão. Zaqueu já estava ajoelhado, pedindo perdão a Deus. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor. Não prestou o Senhor perguntar se ele tinha pecado, se ele não tinha. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho Deus tratado alguém, o restitui quadruplicado. Essa restituição, irmão, está lá no livro, no livro sagrado de Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Quando a pessoa roubava de alguém, ele tinha que restituir. Zaqueu disse: se aparecer alguém que eu roubei ele, eu restituo 4 vezes mais. E toda a minha riqueza eu já vou doar para os pobres. Todos os bens. Como ele fez isso, eu não sei, a Bíblia não conta. Mas ele não ia prometer uma coisa em vão, porque a Bíblia resistiu.
Da mesma forma, aquele moço rico, a Bíblia registrou, quando Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres, ele não quis. E era um moço que era religioso, cumpria todos os mandamentos, mas não adorava a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que adorar a Deus sobre todas as coisas, em espírito e em verdade. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa. Está vendo? Jesus confirmou que houve a salvação. Jesus entrou no coração, que a portas, aqui abriu a porta do coração dele. Ele pôde entrar espiritualmente e fazer uma obra grande. Hoje nós temos 35% de evangélico aqui no Brasil. Mas, irmão, desses 35%, eu acho que se tiver muito, é 5% de evangélicos que realmente buscam o Senhor. 5%. 30% tem medo disso, tem medo daquilo, corre. É relaxado com a palavra de Deus. Não tem hora para buscar o Senhor. Mente, faz falcatrua, faz um monte de coisas. E esquece ele que Deus está aqui. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. De Deus eu não posso me esconder, você não pode se esconder. Então faça como Zaqueu, abra seu coração, entregue realmente sua vida para Jesus. Pare de dar desculpa, pare de inventar coisas, seja a sua palavra se ensina ou não. Disse Jesus. O que fugir disso, irmão, não é nem sua, é do maligno. Foi o maligno que plantou lá dentro de você, e você continuar mentindo. Por quê? Se você continuar mentindo, você perde a salvação. Olha que coisa horrenda. Igual muitos pastores, irmão. Pastores, pregadores, obreiros, obreiras, padres, coroinhas, freiras. Muita gente, irmão, vai sobrar naquele dia, porque não vive a verdade. Muitos andam com a Bíblia debaixo do braço, mas é só fachada, irmão. Ele acha que Deus não está vendo. Pessoas defraudando o próximo, pastores pecando com ovelhas, e tanta coisa horrível. Mas isso não é para mim ficar olhando, nem você, é para nós estarmos orando por eles. Não julgue, quem vai julgar eles é Deus. Deus é quem vai julgar os seus pastores. Deus é quem vai julgar os seus levitas que estão no altar. Deus vai julgar seus pregadores. A palavra de Deus fala, ai dos pastores, ai. Quando a palavra de Deus fala ai, é duro, é ai. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, irmão. Tem solução para você, meu irmão. Tem solução para você, meu irmão. A solução é você entregar seu caminho para Jesus. Buscar enquanto se pode achar, buscar enquanto está perto. Mas buscar, abrir mesmo o coração. E Ele fará algo grande e profundo. Ele diz, clama a mim que responderei. Ele não vai deixar você sem resposta. E anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus.